Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora de trazer mais uma recomendação fortíssima de leitura para vocês, um livro que eu adorei ter lido nesse ano, li recentemente e ainda estou pensando muito nos temas que ele traz porque ele é extremamente contemporâneo. Eu estou falando do Tornar-se Palestina, da Lina Meruane. Gente, essa foi mais uma leitura do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura latino-americano, em que a gente lê um livro por mês e depois, no final da leitura, discute. E além de outras coisas que a gente faz, como se aprofundar na história do livro, do autor, do país e tudo mais. E eu fico muito feliz de ter lido ele em conjunto, porque eu acho que ele traz muita coisa pra gente pensar, e são ideias que não tem a ver só com a ficção, não é um livro ficcional, é um livro de não ficção, então por isso mesmo ele nos traz muito contato com a realidade e com uma realidade que é urgente. E isso foi maravilhoso poder discutir lá com o grande grupo. Inclusive, muito obrigada a todo mundo do clube que leu e participou do debate, que foi maravilhoso. E eu tô louca para comentar com vocês sobre esse livro, que é de uma escritora chilena, foi publicado pela editora Relicário, com tradução da Marina Sanches, e eu quero comentar porque ele traz esses temas urgentes que a gente não vê na grande mídia, que a gente não vê de uma maneira tão popular assim. A gente tem ideias muito tortas sobre esse problema que vai estar retratado aqui, que no caso é o problema da relação entre Palestina e Israel, e vai ter bastante coisa para pensar, talvez o vídeo fique um pouco longo. Mas, antes de continuar aqui falando para vocês dessa leitura e dizendo por que eu acho que todo mundo deveria ler, eu quero pedir que vocês parem tudo o que estão fazendo e se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, porque, gente, isso faz toda a diferença para que o canal continue crescendo e para que o YouTube entregue ele para outras pessoas, outros leitores. Deixem o seu curtir aqui nesse vídeo, porque isso faz também com que ele chegue mais longe. E, claro, né, deixe um comentário, sempre é muito boa essa parte, a gente conversar aqui embaixo. E não esqueçam de conferir também todas as informações que eu deixo linkadas na caixa de descrição, porque é nesse espaço que eu coloco coisas que às vezes eu esqueço, ou até mesmo informações complementares para vocês saberem mais sobre o livro, sobre como participar, por exemplo, dos clubes de leitura que eu medio, como o Clube de Latinos e o Clube de Apoiadores do canal. Então tem tudo aqui embaixo. Por favor, confiram sempre, porque às vezes as dúvidas que surgem para vocês já estão aqui resolvidas na caixa de descrição do vídeo. Bom, gente, mas sobre esse livrinho aqui, que é tão pequeno no formato e tão intenso nos seus temas, eu acho que tem duas coisas básicas pra gente entender desde agora. Primeiro é que ele está dividido em duas grandes partes, dá pra gente pensar nele como um livro de ensaios, são dois ensaios aqui. O primeiro é o Tornar-se Palestina e o segundo é Tornar-nos Outros, e eu acho que esses dois pedaços aqui estão muito ligados e têm muito a ver um com o outro e fazem com que a gente pense sempre nessa questão da identidade palestina que está em xeque nesse debate que a Lina propõe. Só que nessa primeira parte, a Lina está muito mais preocupada com o histórico familiar dela, enquanto que na segunda ela está preocupada com o histórico geral da história dos judeus e dos palestinos e vai atrás de informações para complementar aquilo que ela já tinha dito na primeira. Enfim, de todos modos, é muito interessante acompanhar esse caminho da Lina, porque num primeiro momento, na primeira parte, ela ainda está tentando se entender como palestina, se entender como uma Meruane, já que ela sempre se pensa como chilena e tudo mais, e apesar da família ali totalmente de ascendência palestina, ela nunca se deteve muito a pensar sobre isso. Mas a partir do momento em que ela começa a fuçar nessas feridas, e que tem a ver lá com o episódio do 11 de setembro de 2001, ela começa a ver que tem muita coisa que ela não entende e que ela precisa resgatar. E por um momento ela tenta fugir dessa herança palestina, só que fica inevitável para ela, e aí ela vai atrás dessas memórias, dessa família, dessa raiz que ela tem. E para isso ela vai fazer várias viagens físicas, como visitar os seus pais no Chile e ir atrás das casas da infância em que eles passaram, em que eles viveram, entender algumas histórias familiares e, claro, ela também vai fazer uma viagem para fora, no caso de ir atrás da Palestina, pisar lá naquele território para tentar sentir o que é que está acontecendo e por que esse conflito perdura até hoje, enfim, e como é a vida das pessoas lá. Então ela faz essa viagem
para o passado e ela faz essa viagem também para o presente em outro território que é esse território tão contestado, né? Essa é toda a questão do tornar-se Palestina. Ela vai fazer uma investigação de várias maneiras para tentar se entender como parte dessa identidade. E já na segunda parte, ela vai tentar entender essa questão mais ampla, mais antiga e mais global mesmo, de quando começou o conflito entre os judeus e os palestinos e quais foram os eventos que foram fazendo com que os palestinos perdessem o seu território, que é o que acontece até hoje. E, bom, não dá para pensar que é um livro fácil nesse sentido, porque ele vai tratar vários temas muito importantes que tem a ver com política, com geografia, com geopolítica, na verdade, né, com interesses econômicos, com poder econômico, e são temas que são difíceis da gente pensar ou falar sobre, mas que aqui ela deixa muito claro através das suas teses. Dito tudo isso, eu queria assinalar para vocês as epígrafes que abrem essas duas grandes partes. A primeira delas, na primeira parte, diz assim: o destino dos palestinos tem sido, de algum modo, não terminar onde começaram, mas em algum lugar inesperado e remoto. E a gente precisa entender que esse povo é o povo que mais tem refugiados no mundo inteiro, né? Ele tem essa grande questão de que os palestinos foram expulsados do seu território quando o Estado de Israel foi formado, né? E expulsados assim, gente, literalmente, com as suas casas destruídas e eles não tinham mais o que fazer senão ir embora, né? Então, essa coisa de não ter um lugar ou terminar num lugar que não se esperava tem muito a ver com essa identidade palestina e por isso a gente tem tanta presença de palestinos em vários países do mundo, né? Não só no seu território, inclusive aqui na América Latina. Isso que eu acho mais interessante de pensar também, porque às vezes a gente tem uma ideia de imigração aqui na América Latina que fica muito voltada para os países europeus clássicos, mas que a gente não pensa que tem não considera os países do Oriente Médio, por exemplo, né? E existe uma presença massiva aqui no nosso continente dessa população. E é uma população que está sempre tentando entender ou se colocar num novo lugar que não é o seu e ao mesmo tempo sente sempre essa falta da sua terra natal, né? E aí, uma das coisas que perpassa o livro inteiro e que eu gostaria de usar aqui como fio condutor é a questão da linguagem. Nessa primeira grande parte, a Lina trata de nomear as coisas, inclusive a si mesma como Palestina, mas nomear essa questão da língua, né, e das coisas que se fala, tanto no castelhano, né, no espanhol, quanto também no árabe e como essas línguas se conversam, né, e vão juntas tecendo a história da sua família. Já na segunda parte, a gente tem uma questão de renomear. Então, eu diria que o Tornar nos Outros vai pensar muito, essa segunda parte do ensaio vai pensar muito sobre como a linguagem pode definir e redefinir as coisas, embora a gente às vezes não se dê conta desse valor que tem a renomeação ou até mesmo a nomeação. E ela vai dar nome aos bois, e isso é muito, muito importante. E, bom, tô falando aqui pra vocês de duas partes, nomear, renomear, e aí nessa primeira parte que eu ainda tô falando aqui pra vocês, existe um trecho em que ela fala sobre esses encontros dos idiomas que formaram a sua vida, né, que tem a ver com o espanhol, que é a língua que ela cresceu falando, mas também com esse árabe ancestral que tá ali na família, meio oculto, mas também presente na fala dos adultos enquanto ela é criança, e tem trechos lindíssimos. Esse livro me pega muito por essa questão linguística mesmo, porque ele traz coisas maravilhosas aqui, e eu não esperava menos, né, porque a escrita da Lina é muito bonita já na ficção, e ela mantém isso também em outros formatos. E aí, eu queria falar para vocês de um trechinho de como essa família foi se adaptando a esse novo idioma que acolheu, né, que aceitou e possibilitou um outro futuro. Nessa página 25 aqui, ela usa o termo línguas que se bifurcam, e ela começa falando que numa viagem eles avançaram em silêncio ou em castelhano,
embora haja mais línguas adormecidas em nossa genealogia. E logo em seguida, ela fala assim: não lhes custou tanto a roupa nova porque era do mesmo estilo da que vestiam. Tampouco lhe custou adicionar o castelhano às suas línguas porosas. Seus antepassados haviam habitado o espanhol durante séculos na Península Ibérica, o haviam arabizado, conquistado sua alma com o silencioso parêntese do H intercalado e o alvoroço alarido algazarra dos prefixos árabes. Falar o castelhano agora era outra forma de retorno. Eu achei isso lindíssima. E ela fala também dessa mistura toda dos alfabetos e das formas de falar, dizendo: não foi nenhuma tragédia dobrar os alfabetos, inverter o sentido da escrita, permutar a sintaxe, modular a entonação até aprimorar o sotaque chileno. A placa dessa bifurcação linguística anunciava progresso e os palestinos pegaram esse caminho. Eu acho isso muito bonito, né? Uma forma muito sensível de pensar esse acolhimento que o outro país proporcionou, né, através da língua que se fala. Agora, outra coisa que eu queria destacar para vocês dessa primeira parte do livro, que eu acho que é muito, muito importante, é sobre como ela avança na discussão e, uma vez lá em território palestino, ela vai mostrar como as cidades são divididas, assim como ela é dividida entre idiomas no Chile. Lá ela vê essa divisão física concreta acontecendo, porque faz parte dessa tentativa de dominação aí de Israel, né, dividir os seus territórios. Inclusive, gente, eu quero deixar também aqui um mapa para vocês verem como a Palestina foi perdendo território ao longo dos anos, desde a formação do Estado de Israel, que não foi reconhecido por todo mundo, não, tá? Não foi reconhecido por 100% dos países, e há muita controvérsia quanto a isso, mas é fato que eles vão ocupando esses espaços e demarcando de uma maneira muito incisiva e muito violenta, e fazem assim com que os palestinos se sintam acuados. Essa é a grande ideia, né? E aí ela visita algumas cidades que estão literalmente divididas, inclusive alguns espaços que aparecem esses colonos, que seriam os israelenses que vão ocupar esse território que não teria ninguém, que na verdade tem gente lá, só que eles vão ocupar à força para demarcar, né? Então ela visita uma dessas cidades e, gente, é surreal pensar que essas coisas existam hoje em dia, não só com muros físicos, mas com vigilância do exército, sabe? É uma coisa muito pesada e muito bizarra de ver como eles vão afastando. Para que vocês tenham uma ideia, eu vou ler aqui para vocês, tá? É um trechinho que vale a pena conhecer. Sob a melodia da convivência pacífica pregada por nosso guia, vão surgindo dados perturbadores. Há 5 assentamentos prestes a serem incorporados sob a proteção do exército israelense, e, embora haja apenas 500 colonos entre 250 mil palestinos, são eles que detêm o poder. No caso hipotético de um colono e um palestino atirarem pedras um no outro, o colono responderia perante a lei civil, enquanto o palestino seria julgado como terrorista. O exército prenderia o palestino, mas não o colono, porque o colono teria de ser preso pela polícia, e aqui não há polícia, apenas exército, apenas soldados, 4 para cada colono, para protegê-los. Colonos e militares mandam na parte antiga e a mantêm bloqueada aos palestinos. Então, assim, é um bloqueio real, é um bloqueio pesado e massivo do exército para que esses palestinos não possam se locomover nesses lugares onde existem apenas alguns israelenses, apenas alguns, mas por causa deles os palestinos não podem transitar, e isso é literalmente real, tá? Eu queria dizer para vocês que essa questão do trânsito, ela é demarcada porque tem ruas que os palestinos não podem usar, que são as ruas dos colonos, assim como há estradas em Israel que são as estradas dos colonos, que ninguém mais pode pisar. Enfim, gente, é uma segregação absurda, tá? Bom, e aí ela fala também que tem essa coisa do fechamento das ruas, eles precisam sair pelo teto, porque eles não podem pisar na rua, naquele quarteirão, entendem? É assim a coisa. E aí, bom, fora tudo isso, eu queria encerrar sobre esse comentário da primeira parte falando de como existem semelhanças entre o discurso
atual sionista e o discurso lá do Hitler na época em que aconteceu o Holocausto, porque se queria exterminar todos os judeus, né? E aqui o que eles percebem, né, o que se nota, inclusive pichado em muros, são essas frases a fim de incentivar o extermínio dos povos ali, do povo palestino, dos árabes. E aí ela coloca assim... mora um colono radical nesse lugar ali que traz no carro um adesivo incentivando o ódio e incitando a violência. Eu matei um árabe, e você? Esta é também a região onde pululam as pichações que logo nos mostram. Pichações legíveis para nós, pseudo-turistas, que temos o inglês como língua franca. Nos territórios ocupados, diz Anne, essa língua estrangeira é a única coisa que todos, nós e eles, temos em comum. Paramos diante de uma e eu leio, perplexa como todos, a frase escrita pelos sobreviventes do Holocausto ou por seus filhos ou netos. Abre aspas, árabes para as câmaras de gás. Isso é muito preocupante, né? Inclusive, especialmente porque vem de pessoas que passaram ou que tiveram seus antepassados sofrendo as consequências do Holocausto. Mas agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a segunda parte, começando pela epígrafe, né, que também é muito importante para entender o que está acontecendo aqui no livro. Essa epígrafe diz assim: uma sociedade em crise forja um novo vocabulário para si, usando palavras que já não descrevem a realidade, mas que tentam ocultá-la. Isso é fundamental. Essa frase é do Davi Grossman, que é um escritor também israelense e que pensa muito sobre essas questões, faz críticas, né, a toda essa política também de Israel. E aí é nessa segunda parte em que ela vai fazer essa mostragem da renomeação que foi feita para que os israelenses conseguissem dominar cada vez mais aquele território. E aí, gente, entra um jogo político muito importante, que é esse jogo de limpeza de vocabulário, de renomeação das coisas. É um jogo muito sutil, mas que, quando bem feito, consegue fazer muita dominação, consegue ter um grande efeito, né? Porque muda não só a forma de agir, mas especialmente a forma de falar, e com essa fala vai conseguindo excluir o que quer, né? No caso aqui, excluir as pessoas que eles não querem ter por perto. A política adotada por Israel desde a formação do seu Estado, lá em 1948, salvo engano, foi uma política de reciclagem linguística, uma política muito intensa e muito bem estudada, elaborada, para que se começasse a falar sobre as coisas com outros nomes e assim ir convencendo de que aquela era a natureza verdadeira das palavras, sabe assim? Tem um termo excelente que ela usa aqui, que é esse da batedeira da distorção, em que Israel conseguiu fazer com que todas as palavras fossem ressignificadas e de uma maneira positiva para Israel e negativa para os palestinos, né? Enfim, é uma reciclagem linguística, uma fundação de léxico, é toda uma troca de vocabulário a fim de favorecer uma parte e excluir a outra parte. Mas agora sim, gente, a coisa que mais me chocou nesse livro foi pensar sobre uma coisa que eu não tinha ainda elaborado, mas que fez total sentido para mim, que é a questão do uso do Holocausto como uma forma de se colocar como eternas vítimas e assim fazer o que bem entender. E de modo algum aqui eu tô falando que a luta dos judeus é algo superficial, que eles não deveriam lutar pelo seu território, ou que eles não têm razão, né, em fazer qualquer coisa desse tipo depois de passar pelo Holocausto. Não, tudo bem, né? As pessoas têm esse direito de reivindicar um país para si, por exemplo, mas acontece que a forma como isso é feito é muito bizarra e, claro, sempre nessa questão de colocar, de se aproveitar de um lugar de sofrimento para fazer outro povo sofrer tanto quanto ele sofreu. E quem fala muito sobre isso é uma professora pesquisadora aqui, que é especialista em teoria pós-colonial, né? Essa professora, a Lina, encontrou em um congresso e ela estava explicando algumas coisas para ela sobre esse tema, porque ela é judia, mas ela entende esse processo de uma maneira muito ampla, né? Ela é pesquisadora desse tema justamente. E aí ela fala coisas
importantes, tá? Quero muito comentar com vocês esse trecho que está na página 119 e 120 e que eu acho que foi um dos que mais valeu a leitura para mim. Quero dizer que o insistente lembrete da Shoah como um sofrimento único e incomparável os permitiu convencer o mundo da necessidade de um lar exclusivo para eles. Quero dizer, acrescentou, que a Europa aproveitou esse pedido para se desfazer de uma gente que preferia ter fora de suas fronteiras e, em parceria com os Estados Unidos, que viam com preocupação a chegada massiva de judeus europeus, apoiou a criação do grande gueto que é a nação judaica à custa dos palestinos que careciam de soberania própria. Os europeus pressionaram os ingleses para que cedessem as terras de seu protetorado aos sionistas, que, apesar das restrições a eles impostas, já estavam em plena mudança. O que é importante dizer, prosseguiu ela, ainda em voz muito baixa, é que muitos judeus israelenses continuam usando o mal infligido a seus antepassados europeus para justificar esse empreendimento nacionalista de cunho colonial. Os palestinos reagiram quando entenderam que seriam expropriados mais uma vez. Reagiram como teria reagido qualquer um, quando viram que os britânicos estavam traindo suas promessas e cediam. Houve erros de cálculo por parte da comunidade árabe, sem dúvida. Sem dúvidas, as guerras acabaram servindo para prolongar e fortalecer o discurso de uma nação judaica agredida e vitimizada por seus vizinhos. Iriam se defender dos árabes como se tratasse do retorno dos nazistas. Iriam se defender e atacar ao invés de buscar acordos ou pagar indenizações pela expulsão de suas casas. E porque no passado ninguém protegeu os judeus do assédio, agora os israelenses esgrimem a necessidade de uma defesa permanente de suas fronteiras em constante expansão sobre territórios cada vez mais reduzidos. Em outras palavras, a dívida moral do Holocausto, sua persistente memória, sua monumentalização em fotografias aterrorizantes em perpétua circulação, está permitindo aos israelenses repetir o passado judeu no presente dos palestinos. E é isso, né, gente, sobre essa questão de se aproveitar de uma tragédia que aconteceu no passado para hoje em dia fazer com que outro povo sofra uma tragédia é, no mínimo, um absurdo, é uma contradição fazer com que outros povos sintam aquilo que eles sentiram na pele, mas é o que tem sido feito, né, nessa tentativa de Israel de manter esses territórios aí à força mesmo, a base de bala e de exército, é bizarro, porque parece que não vem da onde veio, né, esse povo. Parece que eles não aprenderam nada, parece que eles seguem repetindo esse tipo de violência agora, tornando esse inferno aí pro pessoal que vive, que tenta ocupar ou resistir nesse território, né, como os palestinos, que tentam ficar aí, os que podem, para justamente dizer que, olha, a gente ainda tá aqui, a gente não morreu, a gente não vai desistir desse lugar que também é nosso. É uma divisão muito complexa ali que foi se fazendo, né, desse território, primeiro por terceiros, né, sempre por terceiros, mas o fato é que existe ali a Jerusalém, que é a capital de Israel, mas que tem árabes também, que era um território deles também, e que depois ficou ali como um centro de disputa muito grande entre várias religiosidades, né, e além de Jerusalém, que está ali como capital de Israel, tem o espaço que é considerado Cisjordânia, né? E tem a faixa de Gaza. A faixa de Gaza que é mantida, inclusive, com uma separação física de um muro e com vigilância constante e brutal. E é como se fosse uma prisão a céu aberto ali, porque eles têm essa vigilância absurdamente em cima deles. É um lugar, um território que está todo dividido por não só muros físicos, um dos maiores muros de divisão, que faz a gente pensar naquela divisão lá da Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e também no muro que o Trump fez, né, para separar os Estados Unidos do México. É uma coisa, assim, surreal pensar que isso existe, mas a que existe lá é muito grande, e a gente fala pouco sobre ela, né? Mas sim, existem esses territórios demarcados fisicamente por Israel para impedir, inclusive, a locomoção dos palestinos que vivem ali dentro, né? Existem fiscalizações, centros, paradas a todo momento, né? Quando as pessoas viajam em ônibus, os ônibus são parados várias vezes ao longo do trajeto para verificar a documentação daquelas pessoas, para verificar se são palestinos, para onde estão indo, o que estão fazendo, na tentativa de impedir que eles se locomovam, né? Existem blitz, assim, inumeráveis, né, dentro do próprio centro de Jerusalém, em que as pessoas têm que abrir e mostrar as coisas
o que está fazendo, o que está indo, onde é que está indo, enfim. É toda essa tentativa de impedir o movimento mesmo para tornar a vida ali dentro de Jerusalém e dos arredores insuportável, embora existam muitos palestinos ali ainda, né? Eu não sei, gente, não sei o que vocês pensam sobre isso, se vocês já pensaram sobre isso, mas pra mim é um grande absurdo, né, que a gente tenha que ver essas coisas acontecendo em pleno século XXI e que a gente ainda não haja visto uma resolução para esse grande problema que é essa disputa aí, uma disputa injusta, né, que assim, desproporcional entre Israel, que tem todo o apoio, inclusive dos Estados Unidos, para manter armamento e tudo mais, essa questão mais pesada de exército mesmo, e Palestina que não tem nada para se defender e manter o seu território. Existem vários outros trechos muito, muito, muito importantes aqui nessa segunda parte sobre essa renomeação. Ela vai esmiuçar a questão da renomeação que Israel fez, renomeando nomes de lugares, os nomes das pessoas, colocando tudo no hebraico, né? Voltando a usar o hebraico para se afirmar ali como um povo, como um país que é um povo, também tem essa coisa complicada, né? entre Estado e nação, enfim. Mas ela vai esmiuçar isso de uma maneira brilhante aqui, dessa questão de falar os nomes corretos para as coisas, porque eles usam ocupação, por exemplo, sendo que não é uma ocupação, é uma invasão, e eles usam ocupação nessa ideia muito colonialista que Israel tem para ocupar esses espaços como se eles estivessem antes desocupados. É semelhante ao que aconteceu aqui na Amazônia, né, quando houve aquela campanha da ditadura militar para ocupar o espaço da Amazônia, sendo que já era ocupado pelos povos originários, né? Então, assim, é um absurdo sem tamanho. E por tudo isso, eu recomendo muito a leitura. Essas questões sobre Israel e Palestina, se a gente ficar dependendo só do que é veiculado pela mídia, uma mídia que também tem interesses econômicos com o país, vai ser complicado de entender e a gente vai ter sempre a perspectiva de Israel e nunca a perspectiva da Palestina. Por isso, eu acho que é importante que a gente leia, que a gente passe adiante essas ideias para que o debate se amplie, né, e outras formas de pensamento possam surgir. Inclusive, gente, se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, se aprofundar, entender a razão histórica, né, o princípio de tudo, eu vou recomendar para vocês uma série de vídeos que existe lá no canal da Sabrina Fernandes, do Tese 11, em que ela explica realmente toda a situação. Ela, que é uma estudiosa, pesquisadora dessa área, ela sabe muito sobre o conflito entre os dois países e também ela já esteve na Palestina para ver como é que estava a situação. Ela fez até um mini documentário sobre isso e ela é uma professora pesquisadora seríssima, então tudo que ela fala também tem a base teórica aqui, de estudos pós-coloniais, inclusive, estudos do Eduardo Said, por exemplo, que é, inclusive, citado aqui também pela Lina Meruane. É muito importante esse nome, né, para pensar as questões orientais, e ela explica maravilhosamente bem tanto essa questão do contexto histórico, mas também como as atualidades, né, a questão mais urgente de agora. Sério, gente, tirem um tempo para ver, ouvir tudo isso, aprender um pouco mais e, claro, se possível, leiam esse livro, porque vale muito, 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 muito a leitura. É isso, o vídeo ficou longo, me desculpem a demora, mas o tema é complexo e não teria como eu resumir aqui em 5 minutos. Espero que tenha deixado vocês com vontade de ler e de se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E claro, né, se vocês já leram esse livro, ou se vocês ficaram com vontade de ler, ou se vocês têm outras leituras também para me recomendar nesse sentido, deixe aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.